Então, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Abacuque, capítulo 1, versículo de 12 até o capítulo 2, versículo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 12 até o capítulo 2, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha minha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando os ímpios devoram aquele que é mais justo do que ele? E por que faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e regozijará. Por isso sacrificará a sua rede, e queimará incenso à sua rede varredora. Porque com elas engordou a sua porção, e engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguído. Senhor, nós queremos clamar a ajuda do Teu Santo Espírito, para que nos ajude a aceitar as verdades bíblicas. Pai, o nosso coração, que é desesperadamente corrupto, por diversas vezes, quer nos levar a termos compreensões diferentes daquelas que o Senhor estabelece na Tua Palavra. Por isso que nós não somente venhamos a compreender intelectualmente, mas a aceitar a Tua Palavra como sendo a fonte da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos conduz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deixe sentar. De um modo geral, quando nós fazemos determinadas perguntas, nós também já fazemos determinadas suposições daquilo que nós iremos escutar. Quando você pergunta a um amigo seu que está vindo na sua direção, que está fixando os olhos em você, que horas são, você não espera que ele responda torta de maçã, porque essa resposta não soará como algo que faz sentido para o que você está perguntando. Às vezes, a resposta pode até fazer sentido, mas conhecendo quem está respondendo, a resposta parece não fazer lógica. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Abacuque. Para que vocês retornem um pouco, lembrem um pouco do que nós já estudamos, Abacuque estava muito triste por conta da realidade de Judá. Judá havia se entregado à idolatria, havia todo tipo de violência dentro da nação judaica, havia um povo totalmente corrompido, distante da vontade do Senhor, fazendo aquilo que lhe dava vontade de fazer, e não seguindo os princípios que Deus havia estabelecido como sendo o adequado para que eles caminhassem. Tendo em vista que Deus havia feito uma aliança com esse povo, Abacuque se pergunta: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Senhor, até quando que eu vou gritar violência e o Senhor não vai me salvar? Abacuque queria que Deus intervisse, colocando em prática a cláusula da aliança, que estabelecia que se o povo desobedecesse, o que o Senhor faria era trazer juízo sobre o povo. Juízo esse não para exterminar o povo de Judá, não para exterminar o povo de Israel, mas com o objetivo, claro, de restaurar esse povo. Abacuque queria que o Senhor intervisse disciplinando o povo, para que o povo pudesse reconhecer que estava pecando, distante da vontade do Senhor e se dobrando à sua vontade.
Abacuque, ao questionar ao Senhor se ele não estava escutando, se ele não ia fazer nada, ouve do Senhor uma resposta que ele não esperava escutar. Ele queria que Deus mandasse justiça, juízo e correção sobre Judá. Mas quando Deus diz que vai mandar, Deus diz que usará os caldeus para que operassem a sua justiça e juízo sobre a nação de Judá. E quem eram esses caldeus? O versículo 6 do primeiro capítulo estabelece quem são esses caldeus. O próprio Deus afirma que eles são. Pois eis que suscito, ou seja, o próprio Deus deixa claro que era ele que estava enviando o povo caldeu, que era uma nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, que apodera-se das moradas que não são suas. Portanto, o que nós vemos o Senhor responder para Abacuque é: Abacuque, você está preocupado com a violência de Judá? Certo. Outra nação será enviada até Judá para levar mais violência. Abacuque fica em choque. Abacuque não consegue compreender como é que Deus poderia estabelecer aquele tipo de alteração para o povo de Judá. Talvez ele quisesse escutar outro tipo de intervenção. Talvez ele quisesse escutar uma coisa que fizesse mais sentido à sua mente. E, portanto, ao escutar aquilo, que Deus ia enviar aos caldeus, uma nação amarga e sem piedade, Abacuque volta a falar com o Senhor, deixando claro a sua dúvida. Abacuque, mais uma vez, faz queixas ao Senhor, deixando claro para o Senhor quais eram as suas dúvidas na presença do Senhor. Como eu falei na mensagem onde Abacuque fala das suas queixas, eu disse, o problema não é questionarmos a Deus. O problema não é tentarmos entender ao Senhor. O problema é quando nós não acreditamos que o Senhor está fazendo o que é adequado. Abacuque verdadeiramente queria entender a Deus. Abacuque queria realmente entender como é que ele poderia conciliar aquilo que ele sabia de Deus e aquilo que ele estava vendo Deus fazer. Portanto, aí no versículo 12, Abacuque começa falando a sua queixa, lembrando para Deus aquilo que o próprio Abacuque já sabia sobre Deus. No versículo 12, ele começa dizendo: não és tu, ou seja, no começo do versículo ele deixa claro que ele falará para o Senhor aquilo que ele sabe do Senhor. Então ele começa a falar uma sequência de características do Senhor que são claros na mente de Abacuque. E por serem características claras, ele quer saber como essas características de Deus, ou esses atributos de Deus, se conciliariam à ação que Deus estava tomando com a nação de Judá. Quero só deixar claro que Abacuque, anteriormente, ele se queixou do silêncio de Deus. Mas quando Deus deu a resposta, ele se queixa da resposta. Abacuque se queixou da inatividade do Senhor. Mas quando Deus decidiu agir, Abacuque também se queixou do modo como Deus estava agindo, porque na cabeça dele não fazia muito sentido a resposta nem a ação que Deus estava dando. Como alguém sincero na sua fé e sincero no interesse de conhecer mais ao Senhor, ele então lembra quem Deus é para ele, quem é o Deus que ele conhece. No versículo 12, ele começa dizendo: não és tu desde a eternidade o Senhor meu, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, tu, ó rocha, o fundaste para castigar. A primeira característica, o primeiro atributo que nós vemos Abacuque levantar sobre a pessoa do Senhor Deus é a sua eternidade. Deus é aquele que sempre existiu, existe e sempre existirá. Deus não é um Deus criado. Deus não é um Deus que tem início. Deus não é alguém que é criatura. Na verdade, Ele é a causa primária, a causa primeira. Antes de que qualquer outra coisa existisse, Deus existia. Portanto, tudo que existe vem de Deus. Tudo que acontece e se torna real aos nossos olhos, só se tornou real porque Ele, que sempre existiu,
deu início a essas coisas, criou essas coisas, criou o mundo, o universo e aquilo que nós conhecemos. Abacuque sabia, portanto, que esse Deus eterno, criador de todas as coisas, é também o proprietário de todas as coisas. Se Deus tudo criou, a Ele tudo pertence. E se a Ele tudo pertence, Ele pode fazer com a sua criação aquilo que Ele quer. Mas, sabendo disso, Abacuque lembra de outra verdade. Esse Deus, embora seja um Deus transcendente, que nós não conseguimos compreendê-lo por completo, que por diversas vezes nós não conseguimos sequer entender a sua vontade, é um Deus também que ele é pessoal. Como assim? Um Deus que se relaciona diretamente conosco. No versículo 12 ainda, ele vai dizer que Deus é o seu Deus. Ele é o seu santo. Isso demonstra que Abacuque tinha clareza na sua mente de que Deus, embora seja eterno, seja transcendente, criador de todas as coisas, é um Deus que se preocupa diretamente e pessoalmente conosco. Um dos vídeos que mais mexe comigo com relação a lembrar dessa verdade, que Deus se preocupa e que Deus olha e sabe quem eu sou, são as reconstituições das imagens que vão se expandindo para aquilo que nós já conhecemos do universo. Eu não sei se vocês já assistiram coisas desse tipo, mas começa lá num zoom, mostrando células, e depois vai subindo, mostrando o ser humano, daqui a pouco começa a mostrar um continente, depois o planeta Terra, e a imagem vai se afastando, e daqui a pouco mostra todo o sistema solar, a Via Láctea, daqui a pouco mostra outras tantas centenas de milhões de galáxias, e você para e pensa, no meio de toda essa vastidão, Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quantos cabelos há na minha cabeça. Deus sabe quando eu nasci, Deus também sabe quando eu vou morrer. Porque Deus é Deus, eterno, grande em glória e poder, detentor de toda a soberania do universo. Abacuque sabia muito bem quem Deus era. Sabia que ele era eterno, sabia que ele era um Deus pessoal. E Abacuque também sabia que ele era um Deus santo. Abacuque tinha clareza na sua mente que Deus era santo, que se aparta do mal e que odeia o mal. E aí Abacuque começa a deixar evidente a sua dúvida. O que ele não estava conseguindo entender? Se Deus é santo, se Deus odeia o mal, se isso faz parte de quem Ele é, o pecado jamais ficará impune. O pecado não pode vencer. O pecado não pode se proliferar dessa maneira. E, com certeza, Abacuque estava levando a sério a sua dúvida. Eu acredito verdadeiramente, era aquilo que Abacuque tinha na mente, que Deus é eterno, pessoal, mas também é santo. Mas, se Deus é santo, se Ele odeia o mal, como que ele pode usar os caldeus para julgar Judá, sendo que os caldeus são perversos, sendo que os caldeus são profundamente maus? O próprio Deus diz aí no versículo 6, eis que suscita os caldeus nação amarga e impetuosa. A dúvida de Abacuque não é só de Abacuque. A dúvida de Abacuque se estende por todos os anos da existência humana. A partir do momento que o homem caiu e o mal começa a se espalhar sobre a face da terra, é natural que as pessoas que sabem que Deus é santo, que Ele abomina o mal, se perguntem, onde está Deus em meio a isso que está acontecendo? Se Deus é santo, se Deus abomina o mal, se Ele não suporta ver essa iniquidade se proliferando, onde está Deus onde estão acontecendo os roubos? Onde está Deus em meio às guerras? Onde está Deus em meio aos estupros? Onde está Deus em meio à violência, aos assassinatos? Onde está Deus? Deus é santo, não parece fazer sentido na minha mente isso que está acontecendo. Não parece fazer sentido porque eu quero que aconteça no meu tempo aquilo que também é
função de Deus. Veja a continuidade do versículo. Abacuque, embora saiba que Deus é eterno, que Ele é um Deus pessoal e que é santo, embora ele não esteja entendendo o relacionamento de quem Deus é com aquilo que estava acontecendo na sua vida, ele continua confiante que Deus também é fiel, que Ele cumpre aquilo que Ele promete. Por isso ele diz: nós não morreremos. Abacuque deixa claro a sua crença na fidelidade de Deus, porque ele sabia que Deus criou uma aliança onde a nação de Judá não seria destruída, porque Israel era o povo de Deus. O objetivo do Senhor em permitir que a punição viesse sobre o povo dele sempre tinha como objetivo a restauração. Então, embora ele soubesse que aquilo estava acontecendo perante a nação de Judá, aquela violência dentro da nação, e que agora Deus estava levantando os caldeus para vir como a forma de juízo sobre a nação de Judá, Abacuque permanecia confiante de que aquilo não era o fim para a nação de Judá, que aquilo não era o fim para o povo de Israel, que aquilo ali era apenas uma intervenção divina para seguir o curso da aliança de Deus. Mas ainda assim não estava claro na mente de Abacuque, ainda assim não fazia muito sentido para ele, porque de modo geral Abacuque, assim como nós, está acostumado a pensar tudo partindo do meu tempo. Quantas vezes na sua vida você desejou algo para que acontecesse e você clamou ao Senhor para que acontecesse, e clamou, e clamou, e clamou, e não aconteceu, e quando passou um tempo, aquilo ali aconteceu muito depois do que você imaginava, e você percebeu que aquilo foi melhor ter acontecido depois do que você queria que acontecesse? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu, não foi só uma vez. Por diversas vezes aquilo que eu desejo que o Senhor faça não é o melhor. Por diversas vezes aquilo que eu desejo que o Senhor execute naquele momento não é o melhor. Acontece que na nossa mente é difícil imaginar como é que impedir a violência de avançar não seja o melhor. Se eu estou vendo a violência acontecer, óbvio que o melhor sempre será que a violência cesse, que a violência acabe, que ela não avance, que não haja nenhum tipo mais de sofrimento. Acontece que nós não somos conhecedores dos planos de Deus, nem aquilo que vem após a curva. Eu gosto de ilustrar dessa maneira, porque de modo geral, nós seres humanos só temos acesso ao que vem após a curva quando nós completamos a curva. Deus já sabe, antes mesmo que nós façamos a curva, o que está para além da curva. Se Deus sabe de todas as coisas, se Ele é aquele que é criador, Ele que é soberano sobre todas as coisas, Ele que é santo, justo, e está guiando a história, deve ficar claro para mim que Deus sempre faz o que é bom. Mas essa clareza não é algo intrínseco ao ser humano. Essa clareza e essa confiança não é algo que vem de berço. Ninguém acha normal e natural que a miséria, a fome, a violência ou qualquer outro tipo de dor e sofrimento se expanda. Porque nós sabemos que o mundo perfeito não é esse. O mundo perfeito não é um mundo de violência. O mundo perfeito não é um mundo de fome, de dor, de doença ou de sofrimento. Acontece que o mundo só se tornou esse mundo de dor, sofrimento e violência porque o homem se afastou do Senhor, porque o homem pecou contra o Senhor, porque o homem se rebelou contra Deus. Será, portanto, que não haverá solução? Abacuque deixa claro, então, a sua tranquilidade e confiança na fidelidade do Senhor, porque ele afirma que não morreria a nação, mas também que ele sabia que o Senhor, no versículo 12 ainda ele diz: ó Senhor, para juízo puseste. Quem é que ele está se referindo aqui? Ele está falando que o Senhor havia colocado os caldeus para juízo, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. E essa palavra para castigar aqui é a palavra para disciplina, que está ligada diretamente à ação de instruir.
Em outras palavras, Abacuque está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é santo, isso eu não tenho dúvida. Eu sei que o Senhor é fiel, e eu sei que o Senhor levantou os caldeus a fim de instruir, corrigir, adequar o teu povo à tua vontade. Mas ainda assim, Senhor, não está fazendo muito sentido na minha cabeça. Versículo 13, então, Abacuque diz: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas então para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Está vendo aí a seriedade da dúvida de Abacuque? Senhor, eu sei que o Senhor é santo. Senhor, eu sei que o Senhor é puro de olhos, que o Senhor não se agrada do mal, que o Senhor não fica tranquilo e feliz vendo a desgraça acontecendo. Senhor, eu tenho plena convicção de que o Senhor não deseja ver o mal e a opressão, que o Senhor não ama contemplar, mas o que eu estou vendo é que o Senhor está olhando. Olha o que ele diz aí no versículo: porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele. De quem é que Abacuque estava falando? Abacuque está dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus santo, que não gosta de ver a opressão, que não gosta de ver a maldade, mas o Senhor está olhando para essa situação, está colocando os caldeus como juízo sobre Judá, e o Senhor está calado. O Senhor está calado enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo que ele. Perceba aqui então um dos problemas que Abacuque comete e que por diversas vezes nós cometemos também. Lembra no começo do livro o que Abacuque queria? Abacuque queria a intervenção de Deus. Por que ele queria a intervenção de Deus? Porque ele viu que Judá estava se entregando à violência, à corrupção, à idolatria, e ele sabia que o que Deus previa para a desobediência do seu povo era juízo, maldição e castigo. Portanto, se Deus era aquele que faria isso mediante a nação, o que Abacuque pedia quando ele falava: Senhor, estou gritando violência? O que Abacuque queria quando ele estava gritando e dizendo que Deus não estava escutando? O que ele queria? Intervenção e juízo, não é? Mas só que quando Deus decide usar os caldeus, ele começa a fazer um juízo de valor. Que juízo de valor é esse? Ele diz que o ímpio, ou seja, que os caldeus, devora aquele que é mais justo do que ele. Ele diz assim: Senhor, o Senhor sabe que a gente é ruim. O Senhor sabe que a nossa nação está entregue. O Senhor sabe que a gente está distante dos seus mandamentos. Eu reconheço isso, Senhor. Eu até mesmo pedi para que o Senhor intervisse. Mas agora, trazer os caldeus para ajudar a gente, aí já não faz mais sentido. Porque os caldeus são piores do que nós. A gente é ruim, mas não é tanto assim não. Como é que o Senhor vai usar os caldeus? Como é que o Senhor vai usar os babilônicos? Não faz sentido, Senhor. O Senhor devia usar alguém mais justo do que nós, alguém que acerta mais do que nós, e o Senhor vai usar justamente o oposto. Vai usar pessoas que são mais perversas do que nós, que erram mais do que nós. Que erro é esse? Nós precisamos, antes de olhar para o juízo que Deus lançará sobre o outro, olhar sobre aquilo que está sendo o meu relacionamento com Deus e o juízo previsto para mim mesmo. E esse é o erro da maioria das pessoas quando se fala do processo de salvação. As pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo por diversas vezes, elas têm esse mesmo senso de justiça, porque ao invés de elas se compararem com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus Cristo, elas querem se comparar a outros homens. Comparando o pastor Resve ao Hitler, o pastor Resve é santo, nunca errou. Estou do lado do pastor Resve. É fácil fazer esse tipo de comparação entre homem e homem. Acontece que Deus não faz esse tipo de comparação. Deus faz comparação da bondade dele com a bondade nossa, da justiça dele com a justiça nossa, com a santidade dele e com a nossa santidade. Portanto, os homens não são referenciais para nós, e sim, Deus é referencial para nós. Por isso não fazia sentido na cabeça de Abacuque Deus usar os caldeus.
Porque o próprio Deus estabelece que os caldeus eram uma nação amarga e impetuosa, uma nação que saía varrendo tudo e todos por onde passava, uma nação perversa e violenta. Abacuque era sincero na sua fala com o Senhor. Abacuque queria entender. Abacuque não tinha perdido as esperanças e muito menos deixado de crer que Deus era fiel, que Deus cumpriria as suas promessas. Mas Abacuque clama ao Senhor dizendo: eu não consigo entender. A verdade, irmãos, é que assim como Abacuque, nós também não entenderemos tudo aquilo que Deus faz. Nós às vezes vamos ter dificuldade de entender o tempo de Deus. Às vezes vamos ter a dificuldade de entender a vontade de Deus. Às vezes nós vamos ter dificuldade de entender como é que Deus opera a sua vontade e o seu juízo. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor, a mente do Senhor, são mais elevados do que os nossos. Aquilo que Deus sabe, aquilo que Deus faz, é santo, justo e perfeito. Abacuque estava triste porque ele sabia que o juízo que viria de Deus por meio dos caldeus seria um juízo muito pesado. E ele deixa evidente essa compreensão que ele tinha. Olha o que é dito aí no versículo 14: e por que farias um homem como os peixes do mar, como répteis que não tem quem os governe? Lembre-se, a ideia de um governante, o princípio básico é que ele seja o protetor do seu povo. Então Abacuque está dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor permitir que os caldeus venham e façam isso na nossa nação, é como se nós não tivéssemos quem nos protegesse. É como os peixes do mar, que simplesmente ficam reféns, totalmente vulneráveis às redes de pesca. E a nação babilônica, os caldeus, era uma nação que tinha o hábito da pesca. E é por isso que ele vai usar aquilo que infelizmente não é apenas uma ilustração, mas também métodos de captura do povo caldeu. Olha o que ele diz no versículo 15 em diante: ele a todos levará. Ele quem? A nação dos caldeus. Com anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede de varredura. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Seria menos doloroso saber que isso aqui era apenas uma ilustração da pesca, mas infelizmente os registros históricos afirmam que eles realmente usavam anzóis na captura de muitas pessoas que eles perseguiam. Eles prendiam anzóis no nariz das pessoas, em outras partes do corpo. Eles prendiam com redes as pessoas, e aquilo que se fazia com os peixes, eles infelizmente faziam com as pessoas também, e avançavam por toda a largura da terra, dominando, matando, escravizando, roubando aquelas nações. E como se não já fosse suficiente tamanha maldade, após fazer tudo isso, é dito que eles se alegravam e se regozijavam com a perversidade. Olha o que é dito aí no final do versículo 15: por isso ele se alegrará e regozijará. Lembra que a gente viu no final do versículo 10, na última mensagem, que eles faziam isso não só com o povo comum, mas incluindo os reis? Olha o que o versículo 10 diz: e escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Abacuque sabia o que estava vindo. Abacuque sabia o que esperava a nação de Judá. E embora Abacuque entendesse quem Deus era, embora Abacuque confiasse que Deus era santo, justo e que é fiel, fazendo sempre a sua vontade, Abacuque deixa claro para o Senhor: Senhor, eu não consigo entender. Senhor, eu não consigo entender. E essa é uma das coisas que diferem o crente de verdade e aqueles que não entregaram sua vida ao Senhor. Adiantando um pouco o que nós veremos nas próximas mensagens, Abacuque termina esse livro
louvando ao Senhor, descansando em quem Deus é. Mas aqueles que não temem ao Senhor, ao se deparar em situações como essa, sabe o que eles fazem? Eles se desesperam e eles não conseguem acreditar que Deus fará tudo que lhe apraz, no tempo que lhe apraz. E eu quero deixar claro para vocês, a resposta de Deus para Abacuque, que nós vamos começar a ver na próxima semana, é claro. Deus diz para Abacuque: Abacuque, não se preocupe, tudo aquilo que os caldeus estão fazendo e que vão fazer, eu estou ciente, e eles não ficarão impunes. Eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Sabe quando a gente vê a morte, o terror se espalhando, a violência? Saiba, Deus está vendo tudo isso. Cada um desses atos de perversão, cada um desses atos de maldade, Deus não está alheio a isso. Deus sabe exatamente o que está acontecendo e Deus não deixará impune. Acontece que os maus, ao verem a liberdade momentânea dada por Deus, para que eles operem na sua maldade, acabam ganhando confiança e achando que o juízo não virá. E ao invés de adorar aquele Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, eles começam a adorar a sua própria força, aquilo que eles mesmos fazem. E olha o que é feito no versículo 16 e 17: por isso sacrificará a sua rede. Perceba aí, né? A Sheila vai me ajudar, né? Tem a crase, né, Sheila? E por que tem a crase aí? Por que diz: por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredura? Ele não está falando que ele vai tacar fogo na rede. Ele está falando que vai oferecer sacrifícios à rede. Ou seja, a minha própria força, os meus instrumentos de tortura, de perseguição, os meus instrumentos de morte, eu vou reverenciar a eles, porque é desses instrumentos que vem o meu poder, a minha força, a minha riqueza. Olha a presunção dos caldeus. Eles achavam que nada lhes abalaria, que ninguém lhes poderia enfrentar, que eles eram imbatíveis. E Deus estava olhando tudo aquilo. Deus estava permitindo que os caldeus colocassem em curso a sua maldade, a sua perversão, mas Deus não deixaria impune. Do mesmo modo como Deus não deixará impune os pecados dos que cometem as maldades hoje. Irmãos, eu quero que vocês entendam. Não achem que as coisas que acontecem hoje, terríveis, como uma criança, por exemplo, ser abusada sexualmente, infelizmente, uma coisa que se prolifera de modo tremendo. Não acho que coisas como essa, estupros, assaltos, assassinatos, são coisas que Deus não está vendo e não fará nada. Sim, Deus está vendo, e sim, Deus agirá, e sim, Deus executará juízo. Não existe nenhum pecado que ficará impune, nenhum pecado. Mas agora eu queria fazer um parêntese. Tome cuidado. Deus não somente julgará os estupradores, Deus não somente julgará os assassinos, Deus não somente julgará aqueles que roubam, Deus julgará todos aqueles que cometem pecado. E eu quero perguntar para você: você já mentiu alguma vez na sua vida? Você sabia que a mentira é um pecado? Você sabia que a Bíblia afirma que Satanás é o pai da mentira e que, portanto, isso desagrada ao Senhor? Ah, pastor, o senhor está querendo comparar a mentira ao assassinato? Não, eu estou querendo comparar o pecado ao pecado. Embora esses pecados tenham consequências diferentes, o resultado ou o salário, a consequência do pecado, a Bíblia afirma que é o mesmo. O salário do pecado é a morte. Seja o pecado da mentira, seja o pecado do estupro, seja o pecado da fofoca, seja o pecado do roubo,
seja o pecado da gula, seja o pecado do assassinato. Para todos os pecados, a Bíblia afirma que o salário ou a consequência do pecado é a morte. E aí eu quero que você pare e pense: será que talvez você não esteja dizendo: Senhor, lança juízo contra os estupradores, antes de parar para pensar que também você é alvo do juízo de Deus? Será que você não tem se preocupado com a justiça que Deus deve mandar para aqueles que cometem atrocidades? E por conta da atrocidade que você vê, você tem esquecido dos pecados que você comete? Será que está claro para você que o salário do pecado é a morte? Será que está claro para você que, embora você não seja um assassino, que embora você não seja um estuprador, que embora você não seja um assaltante, ainda assim você é alguém que está na mira da ira de Deus? Será que isso está claro para você? A palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se você não se arrepender, se você não se converter do seu mau caminho, se você não depositar a sua fé em Jesus Cristo, se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, assim como os caldeus, assim como os perversos homens que habitam a nossa terra hoje, você também experimentará do juízo de Deus. Portanto, não fique olhando apenas para o pecado dos outros, olhe para o seu próprio pecado. Clame a Deus por perdão, clame a Deus por misericórdia, reconheça que você também é pecador. Se tem uma coisa que eu bato vez após vez na tecla nessa igreja é: quando estiver evangelizando, deixe claro que você foi salvo não porque você é melhor do que a pessoa que você está evangelizando, mas sim porque Deus é gracioso. E o que é ser um Deus gracioso? É Deus dar a nós aquilo que nós não merecemos. Segundo as Escrituras, o que nós merecemos? Juízo, morte, condenação, inferno. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para que morresse no nosso lugar, para que pagasse o preço dos nossos pecados. E para que Ele faça isso, você precisa crer. E crer não é apenas confiar que Ele existe, não é apenas crer que Ele veio ao mundo. Crer é assumir um verdadeiro relacionamento com Ele, relacionamento de sujeição, de rendição. Lembra lá dos desenhos animados, onde um exército, quando se via encurralado, levantava uma bandeirinha branca? O nome disso é rendição. E é isso que você precisa fazer quando reconhece que Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, executará juízo sobre todos aqueles que estão contrários a Ele. E a palavra de Deus afirma que todos nós nascemos em pecado, que todos nós somos pecadores, que todos nós estamos separados da sua graça. Portanto, clame ao Senhor por perdão e misericórdia, entregue a sua vida a Ele e diga: Senhor, eu me arrependo, Senhor, salve-me, Senhor, eu sei que eu não mereço a tua presença, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo, perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor, salve-me. Abacuque sabia quem Deus era. Abacuque, portanto, sabia que Deus faria aquilo que era certo. Mas ainda assim, Abacuque tinha dúvidas. Abacuque ainda não conseguia enxergar com clareza o que o Senhor estava operando. E uma das coisas que Deus faz para aplacar essa ansiedade de Abacuque é responder a Ele, deixando claro tudo aquilo que os caldeus sofreriam por conta da sua perversidade. Mas eu quero deixar uma coisa clara: os caldeus eram uma nação muito perversa. Os caldeus, eles venceram os assírios, que também era uma nação muito perversa. Mas sabe o que aconteceu com os assírios? Você conhece a história do profeta Jonas, lá de Nínive? Nínive era a capital dos assírios, que também era uma nação má, perversa, violenta. Qual a diferença entre os babilônicos e os assírios de Nínive? A
aqueles que estavam em Nínive, ao escutar o juízo de Deus proferido sobre eles, se arrependeram. Sabe o que Deus fez? Mesmo por aquela nação má e perversa, Deus os perdoou. Não importa o quão longe você foi de Deus, não importa quais pecados você cometeu, não importa quantas vezes você desobedeceu a palavra do Senhor, Deus pode perdoar você. Por isso clame por perdão, por isso entregue a vida a Ele. Deus é um Deus misericordioso. E pastor, e os pecados dos assírios? E os pecados que os ninivitas cometeram ficaram impunes? Não. Sabe por quê? Jesus Cristo sofreu no seu próprio corpo o castigo pelos pecados que ele não cometeu. Sabe as mortes que os assírios cometeram? Os assassinatos, as violências que eles fizeram? Jesus Cristo levou sobre si esses pecados. E Jesus Cristo pode levar os seus pecados sobre ele na morte. Por isso, creia, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Assim como Abacuque tinha dúvidas, ele também tinha convicções. Assim como ele não conseguia compreender determinadas verdades do Senhor que pareciam conflitantes na sua mente, ele podia descansar. E assim como ele estava disposto a perguntar, Abacuque também estava disposto a ouvir. Olha o que ele diz no capítulo 2, no versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguído. A pergunta que eu quero fazer para você é: todas as vezes que você tem questionado a Deus, ao não entender a sua vontade ou a sua ação, você tem feito como Abacuque, ficado atento como um guarda na sua guarida, atento ao menor sinal? Abacuque diz: eu vou subir na muralha, eu vou subir na minha guarida, eu vou ficar no meu posto de vigilância, e eu vou esperar para escutar o que Deus tem para falar para mim. E eu também vou ser aquele que estarei preparado para responder o que Deus quiser saber de mim. Eu não sou um servo pedante que quer simplesmente afrontar o seu Senhor. Não, eu sou um servo que quer conhecer melhor o Deus que serve. Era isso que Abacuque estava fazendo. E Abacuque estava disposto verdadeiramente a ouvir, não o que ele queria, mas sim o que Deus tinha para falar. Sabe o que é interessante? Abacuque fala isso depois da sua segunda queixa. Quando Deus dá a sua segunda resposta, que é aquilo que nós vamos começar a ver na próxima semana, Abacuque não continua para uma terceira queixa. O que Abacuque faz? Abacuque diz: é suficiente para mim, eu posso louvar o meu Senhor. Ainda, e eu quero, por favor, que vocês olhem lá comigo no capítulo 3. Olha o que Abacuque diz depois de tudo isso. Depois de arguir o Senhor, depois de perguntar como seria, depois de não entender as coisas que o Senhor estava fazendo. Olha o que Abacuque diz lá no capítulo 3, no versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque entendeu que a situação de Judá não melhoraria no tempo dele. Abacuque entendeu que ele não viveria em dias de paz. Abacuque entendeu que ele não viveria em tempos de fartura. Mas Abacuque fez exatamente o que o Senhor diz no capítulo 2, no versículo 4. Olha o que ele diz no final, no capítulo 4. Perdão, no capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa. Ele está falando aqui dos caldeus. Não é reta nele. Os caldeus estavam distantes da vontade do Senhor, orgulhosos, presunçosos, achando que eram capazes de viver na sua própria força e no seu poder.
Mas ao contrário dos caldeus, o que faria o justo? O que Deus disse? O justo, pela sua fé, viverá. Eu quero dizer para você, o crente de verdade, ele não vive por aquilo que ele está vendo. Ele vive por aquilo que Deus fala. Mesmo quando aquilo que Deus fala não é o que ele está vendo. Isso é fé. E é difícil andar pela fé. Nós tememos andar por fé. Nós somos acostumados a querer reagir somente àquilo que nós enxergamos. Nós queremos achar que Deus só é justo quando nós vemos um bandido ser preso. A gente tem dificuldade de entender que Deus continua sendo justo se o bandido não for preso. A gente continua tendo dificuldade de achar que Deus não é bom se a fome de determinada família não for sanada. Mas Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Afirmações como essa só podem ser ditas em meio a uma verdadeira fé. E por que eu digo isso? Porque você pode usar essa frase como uma frase bonita, mas ela será posta à prova. Será que você acredita realmente que Deus é bom o tempo todo? O tempo todo Deus é bom? Quando você perder seu emprego, você vai dizer que Deus é bom o tempo todo? Quando seu filho morrer, você vai dizer que Deus é bom o tempo todo? Quando você bater o carro, você vai dizer que Deus é bom o tempo todo? Quando você planejar toda uma vida de crescimento e ascensão, e Deus não permitir que nada daquilo que você planejou se concretize, você dirá: Deus é bom o tempo todo? Se você for capaz de dizer que Deus é bom o tempo todo, mesmo tendo todos esses tipos de aflições, saiba, é porque você vive por fé e não pelo que vê. E esse é o meu desejo para cada um de vocês. Que ainda que você tenha dúvida, que você busque conhecer melhor o Senhor, que você ore, deixando claro para o Senhor as suas dúvidas, as suas dificuldades de entender os planos dele, mas que em tudo você confie que Deus é santo, justo, perfeito, imutável, eterno. Que você confie em quem Deus é, que você o adore pelo que ele é. Na semana passada nós cantamos que eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus, ele é Deus. Que essa seja a nossa perspectiva. Nós somos limitados, nós não somos capazes de enxergar tudo, mas que assim como Abacuque, nós cheguemos ao Senhor, busquemos nele refúgio, orientação, consolo e entendimento, e que nós estejamos dispostos a estarmos de ouvidos atentos à resposta que Deus tem para nos dar. E talvez a resposta que Deus tem para nos dar seja: espere. Talvez a resposta que Deus tem para nos dar é: confie. Você só vai conseguir então fazer a vontade de Deus se você viver pela fé. Amém? Amém. Que Deus abençoe e capacite vocês a viver por fé e não por vista. Senhor, eu quero clamar, Pai, que o Senhor nos dê a confiança necessária para seguir a Ti, mesmo quando os dias são maus, mesmo quando as circunstâncias nos assolam, mesmo quando a perversidade parece não ter freio, Pai. Que nós descansemos na verdade da Tua palavra, de que o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom, e o Senhor não deixará o pecado impune. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti e clamamos: nos ajuda a vivermos pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Vocês tenham todos um excelente semana.